Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Quarta-feira de Copa do Brasil, temos Botafogo, temos Palmeiras, tem Ceará, tem Bahia, tem muito jogo legal para a gente acompanhar. A galera aí também de Belém do Pará, o Paysandu, capital do Distrito Federal. Alguns jogos interessantes para nós acompanharmos, com destaque para Ceará e Palmeiras. Grande jogo, jogo mais difícil aí, o jogo mais interessante dessa terceira fase de Copa do Brasil. Palmeiras no sorteio não se deu bem. O que falar do Ceará, que vai pegar o Palmeiras aí no momento que vinha bem, né? Só agora perdeu para o Bahia e tal, mas ainda assim é o Palmeiras. E há uma previsão de confrontos difíceis, porque a terça-feira, não vou dizer que foi de zebra, mas a terça-feira de Copa do Brasil nos revelou aí algo inesperado, né? Afinal de contas, ninguém esperava que o Fluminense fosse sofrer para ganhar da Aparecidense. Você esperava? Ninguém esperava que o Internacional fosse sofrer para ganhar do Maracanã. Você esperava? Também ninguém esperava que o São Paulo fosse sofrer tanto para vencer o Náutico. E qual a semelhança entre esses três jogos? Fluminense, São Paulo e Internacional jogaram dentro de casa. O Fluminense jogou no Maracanã contra o Aparecidense, comandado lá pelo Lúcio Flávio. O Inter jogou no Beira-Rio contra o Maracanã do Ceará. E o São Paulo jogou no Morumbi contra a equipe do Náutico. E não conseguiram vantagem maior. Conseguiram vencer pelo menos, né? Pelo menos. Mas a vantagem mínima de um gol. Então, confrontos foram difíceis, foram complicados. O Fluminense se viu numa situação ali complicada de não conseguir levar vantagem. O Internacional, então, nem se fala, que foi fazer segundo nos acréscimos, né? Perdeu o pênalti Alan Patrick, 2 gols anulados. E o São Paulo, que tomou um golaço do Náutico, virou, venceu o jogo, mas venceu de pouco, né? E o Atlético Mineiro e Fortaleza? Esses já tiveram resultados que não foram bons. Dá para dizer que foram péssimos, mas também não foram bons. Fortaleza, de certa forma, vem num declínio. O Juan Pablo Vojvoda começa a ser questionado, não por conta do trabalho ruim, nada disso, mas por conta da decadência que o Fortaleza em 2025 vem tendo em relação aos anos anteriores, né? A gente sabe que o Vojvoda é um excelente treinador, ajudou, junto com a administração do Leão, colocar o Fortaleza, o Lion, no cenário nacional de forma de destaque. Internacionalmente, o Fortaleza tem tido também muita relevância, né? Uma relevância que outros grandes clubes do Brasil não vêm tendo, né? Mas o Fortaleza vem em decadência. Ontem empatou com o Retrô, resultado, enfim, fora de casa, né? 1-1, tá? Mas vale dizer que o Retrô não está nem perto de uma equipe de Série B, de competitividade de uma equipe de Série B. E o Atlético Mineiro empatou com o Maringá. Esteve atrás 2 vezes e passou um perrenguezinho, empatou com o Maringá em 2-2. O Maringá, que já havia dado um susto há 2 anos no Flamengo, né? Venceu 2-0, depois tomou 6 no Maracanã, mas o Atlético Mineiro também não está numa situação muito confortável sob o comando do Cuca. Os torcedores reclamando da qualidade dos reforços, que o Atlético Mineiro não está competitivo, o Atlético Mineiro ainda está na zona de rebaixamento. Aliás, que zona de rebaixamento do Brasileirão, né? Conta com Grêmio, com Galo e Santos, né? Que zona de rebaixamento luxuosa. Só campeões brasileiros, né? Sport, Santos, Grêmio e acabei de falar, produção, às vezes dá um branco, né? O Santos, o Grêmio, o Sport e esse aí que eu falei agora. Ei, Jesus, cabeça, hein? Passei dos 40, que loucura. Galo, Atlético Mineiro. Então, assim, foi uma terça-feira de confrontos complicados, né? Para todas as equipes. Foi para uma ou para outra, para todas as equipes da Série A. Fortaleza e Atlético Mineiro não venceram, e São Paulo, Fluminense e Internacional, que jogaram em casa, venceram pelo placar mínimo. A chance de esse nível de dificuldade se repetir
na quarta-feira, principalmente para Palmeiras e Bahia. Porque o Bahia, apesar de o Paysandu não estar numa boa fase, não está numa boa fase, na Série B, está lá na zona de rebaixamento, mas ainda assim é o Paysandu, né? Ainda assim é o Paysandu, com toda a sua camisa, com a sua torcida, com a sua força, o Papão da Curuzu tem tradição, e o Bahia vem num momento mágico, né? Num momento incrível. Então, mas tem tudo para ser um jogo complicado. Não acho que o Bahia vá sobrar, né? Até porque são 2 jogos, os times jogam com mais prudência. E Palmeiras e Ceará vai ser como se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, como se fosse uma rodada de Campeonato Brasileiro. Bem equilibrado, acredito eu. Botafogo e Capital é a expectativa que se tem de um confronto menos complicado. Os torcedores do Botafogo, é claro que vão discordar de mim, porque é Botafogo, Guilherme. Parece que não conhece o Botafogo, tudo com o Botafogo é mais difícil, tal. Pode até ser. Mas esse confronto Botafogo e Capital eu assemelharia a Fluminense e Aparecidense. E o Fluminense teve uma imensa dificuldade de vazar a equipe goiana. Não sei como será o esquema do Botafogo, não sei quantos jogadores o Renato Paiva vai poupar, mas pelo que eu sei é o jogo para poupar, né? A tendência é que ele tire alguns atletas titulares para poupar, até porque a sequência do Botafogo é muito pesada, né? Tem Bahia, tem Carabobo na Venezuela, viagem longa, Internacional, depois tem Estudiantes, Flamengo. Então é uma sequência bem pesada para o Botafogo, principalmente em relação a essa viagem para a Venezuela. Mas a maioria dos jogadores que vão atuar hoje são titulares do Botafogo. Então eu acho que é o confronto para mais lastro, tá? Mesmo assim, tô meio ressabiado. Não é o Botafogo força máxima, mas mesmo assim é uma equipe da Série D. O Capital é uma equipe da Série D. Então não acho que o Capital vai oferecer resistência ao Botafogo, mesmo poupando alguns jogadores. É a tendência. Também achei que o Maracanã não fosse oferecer resistência ao Internacional. Também achei que a Aparecidense não fosse oferecer resistência ao Fluminense. Bom, mas se eu fosse dizer para você, um desses confrontos não vai ser tão equilibrado, eu vejo aí Botafogo e Capital com o confronto com mais lastro para um resultado mais largo do dono da casa, né? Amanhã é que a gente vai saber, é claro. E você vai ficar por dentro aqui no Dois Toques de tudo o que acontece no mundo do futebol nessa semana de Copa do Brasil. Fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima edição.